E o tema é esse: compartilhando minha fé até que ele venha. Compartilhando a minha fé até que ele venha. Texto que nós vamos ler e estudar rapidamente, Atos 1:8, tão conhecido. E diz assim o texto: vocês, vamos dizer assim, ó, fala eu. É porque o texto está falando para vocês, para nós. Vocês receberão o quê? Poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. A pergunta é: o Espírito Santo está na sua vida, sim ou não? E se está na sua vida, então sobre você há esse poder. Que vocês receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E com isso vocês serão minhas testemunhas em toda a parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Se fôssemos contextualizar esse texto, poderia dizer assim: vocês serão minhas testemunhas em toda a parte, em Ibirá, em Urupês, em Potirendaba, em Sales, em Novo Horizonte, em todos os lugares, até os lugares mais distantes da terra. Amém? Se o Espírito Santo está em nós, então há um poder glorioso e divino sobre minha vida e sobre a sua vida hoje. Mas eu quero orar, e quero que você feche seus olhos e comece a orar junto comigo, no sentido de: o Espírito Santo, ele não é uma energia, apesar de ele ter manifestações de poder e autoridade, mas ele é uma pessoa, e ele deve ser buscado de todo o coração. Quando os discípulos de Jesus receberam o revestimento do alto em Atos 2, eles não eram mais os mesmos. Não eram mais os mesmos. Você encontrava os discípulos antes do Pentecostes de uma forma. Após o Pentecostes, uma mudança radical de autoridade estava sobre eles. E se o mesmo Espírito Santo, que em Atos 2 foi derramado sobre a igreja, transformou o mundo antigo, hoje não é diferente. Hoje o Espírito Santo está em minha vida e em sua vida. A grande pergunta é: você está permitindo que ele haja em sua vida? Você está permitindo que ele transborde o seu ser ao ponto de esse poder glorioso se manifestar e de você ser uma testemunha fiel aonde você for? Movido pelo Espírito e não pelas suas emoções, não pelos seus desejos, não pelos seus interesses, mas movido diretamente pelo Espírito. Jesus disse para Nicodemos em Atos 3: o Espírito é como um vento que sopra. Você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, porque são assim aqueles que são guiados e movidos pelo Espírito. É Ele conduzindo você, é Ele direcionando você aonde Ele quer e não aonde você quer. E quando Ele diz: faça isso, você faz. Esses são aqueles que são guiados pelo Espírito. Eu pergunto para você hoje, nesta manhã: como está o seu coração? Como está o seu coração? Eu digo isso: como está o seu coração, como está o seu desejo de buscar a Ele. Às vezes, eu olho e eu falo: Deus, às vezes eu me sinto tão longe de Ti, às vezes. Sabe aqueles momentos que parece que Deus não está falando com você? E às vezes você acha: será que Deus está tão longe? Mas Ele não está. Mas Ele espera que você esteja com o coração sedento por Ele. Você pode vir aqui a esses cultos de domingo, todos os domingos, e você entrar e sair daqui do mesmo jeito. Não é isso que Deus quer. Deus quer abrir os céus, como aconteceu em Pentecostes. Você pode falar: não, mas isso foi só naquela época. Não, porque o mesmo Deus que fez lá, Ele quer fazer aqui, é desejo dEle. Mas só que Deus não é igual Satanás. Satanás, ele é ladrão, ele entra pela janela, ele é invasivo. Deus é gentil, Ele é educado, Ele bate na porta. Você deseja que eu entre? Você deseja, de fato, me conhecer profundamente? Você deseja, de fato, a minha presença? Porque Ele respeita o seu desejo, Ele respeita você. Mas que se você de hoje se derramar na presença dEle: Senhor, eu não saio deste lugar. Eu me determino, como cantamos aqui no início na canção lá com o Renato:
Qual é o nome da canção, Renato? Firmeza. Eu não saio daqui, Senhor. Eu não saio daqui sem ouvir a sua voz, porque sem a presença dEle você não fica firme. Sem a presença dEle você é vulnerável, é volátil. Uma hora você está cheio de fé, outra hora você está lá embaixo. Sem a presença dEle você não caminha. Jesus já disse isso: sem mim nada podereis fazer. Sem mim nada podereis fazer. Que a presença dEle seja o auge do seu desejo na sua vida. Que você venha orar e falar: Senhor, eu estou aqui não somente para ouvir uma pregação boa, não para cantar uma canção bonita, mas eu vim aqui pela Tua presença, porque eu me sinto vazio ou seco e eu preciso de Ti. Tu és, Senhor, a vida. Venha sobre mim hoje, porque eu quero que esse versículo de Atos 1:8 seja real em mim. Que esse versículo de 1:8, quando diz que receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e Ele já desceu, poder glorioso para você ser movido em glória, movido pelos céus. E o texto diz que quando esse poder se manifestar, você será uma testemunha poderosa do Senhor. Existe uma urgência, vou dizer para você, preste bem atenção. Existe uma urgência no coração de Deus e Ele espera por você. Ele espera por você. Você pode falar: não, mas Ele é todo poderoso. Ele é todo poderoso. Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele pode tudo, mas Ele confiou a nós, a sua igreja aqui estabelecida, o poder de testemunhar o Evangelho aonde nós formos. Ele deu esse poder para nós. Vamos fechar os nossos olhos? E agora é você com Deus. Por favor, não fique calado, não. Quebrante o seu coração. Eu não sei se você está longe dele. Eu não sei se você está sentindo frio. Eu me sinto distante. Eu me sinto longe dele. Eu me sinto vazio, oco. Essa é a hora de você orar. Feche seus olhos, irmãos. É para orar. Agora não é hora de fechar, de ficar me olhando, não. É hora de orar. Orar, busca a presença do Senhor agora em nome de Jesus, e veja a sua casa sendo transformada, e vendo a sua família sendo transformada, e vendo a sua vida sendo cheia do Espírito Santo. Essa é a hora de você orar agora. Comece a orar, comece a clamar a Ele. No oceano do Espírito, comece a orar, mano. Quebra essas muralhas, essas correntes do tradicionalismo. Quebra essas muralhas, essas correntes da tradição religiosa que te impede de fluir no Espírito, de conhecer esse poder glorioso. Quebra isso agora em nome de Jesus. Quebrante o seu coração, se renda ao Espírito. Porque sem Ele não poderemos fazer nada. Adorarei ao Deus o meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes.
explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Nós dependemos de Ti, Ele me Senhor. compreende, quem me compreende. Nós dependemos de Ti, Senhor. Sem nenhuma explicação. Ainda nesse momento de oração, ainda continue com os seus olhos fechados, por favor. Agora você vai orar pedindo: Senhor, veja se há pecados em mim. Porque se houver pecados em seu coração, o Espírito não transbordará você. Se houver pecados em seu coração, o Espírito Santo não alcançará e não transbordará você. Se você primeiramente não se arrepender, se você primeiramente não falar: Senhor, me perdoa pela minha negligência, me perdoa pelos meus pecados, me perdoa, Senhor, pela minha forma de pensar que eu sei que é contra Ti. Perdoa, Senhor. Oh, Pai, meu Pai, nós somos tão falhos, mas Tu és, Pai, importante e necessário para a minha vida. Comece a quebrantar o seu coração e falar: Senhor, o Senhor vem sobre mim porque eu preciso de Ti, mas o Senhor é santo. O Senhor não pode habitar em uma casa suja pelo pecado. Oh, Pai, me ajude, Senhor. Limpa o meu pecado agora, Pai. E Ele limpará o seu pecado, Ele te perdoará, Ele trará justiça sobre a sua vida, e você receberá agora, em nome de Jesus, um transbordar do Espírito. Oh, Papai, aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usada da maneira que Te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Usa-me no Senhor. Amém. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte. Novamente vou repetir para você: existe uma urgência no coração de Deus e Ele espera contar com você. Da mesma forma, em Isaías capítulo 6, que quando o Senhor veio com glória em um momento como esse,
Quando o Senhor veio com glória e se manifestou para ele, e Deus olhou para ele, perdoou os seus pecados, e eu sei que se você orou agora, se arrependendo, Ele te perdoou. E se você foi perdoado agora, você também é justificado, porque a palavra de Deus diz, eu quero fortalecer agora você, para que você não fique com tristeza. Lá em Romanos 8 diz assim, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação sobre a sua vida. Se você orou e clamou pelo perdão dele, ele perdoou você, e Satanás não pode acusar você mais, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E como ele olhou para Isaías e disse, agora que você está limpo, agora que você está purificado, agora que você está justificado, agora que eu purifiquei você, ele pergunta para Isaías, eu tenho uma missão agora, quem eu enviarei? E quem há de ir? E Isaías disse o quê? O que Isaías disse? Eis-me aqui, envia-me a mim. Você pode dizer também a mesma coisa? Porque ele tem uma urgência. Ele olha para você agora, nesta manhã, e disse, quem eu enviarei? Aí a Ibirá. Quem eu enviarei a Urupês? Quem eu enviarei a outras cidades aqui circunvizinhas? Quem eu enviarei? E você vai responder o que para ele hoje? Que seja assim. Que você não tenha falado isso só da boca para fora. Que você de fato fale do seu coração, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Envia-me a mim, porque essa é a prova de que o Espírito Santo está fluindo em você, e o poder está sobre você, e você será testemunha dele com poder e glória, com poder e glória. E como você pode testemunhar a sua vida? Você pode dizer, pastor, eu sou recém-convertido, eu nunca li a Bíblia ainda toda. Eu respeito, se você for novo convertido, eu te entendo, mas crente já antigo que não leu a Bíblia inteira, vou pegar no seu pé. Um muçulmano com 12 anos de idade já leu o Alcorão uma vez e muitas mais. Se um muçulmano que acredita no Alcorão, que não é a palavra de Deus, como eles podem viver tão intensamente uma mentira? E muitas vezes nós vivemos uma verdade e não valorizamos isso. Então, eu convido você a olhar para a sua vida e olhar para as Escrituras e entender que ela é a palavra de Deus, amém? Então, você pode dizer para mim, pastor, eu sou novo convertido e eu ainda não li a Bíblia inteira, ok, eu sei que você vai fazer isso. Eu não conheço textos teológicos, ok, qual é o pastor ou teólogo que sabe tudo? Não existe, não tem nenhum pastor ou teólogo que sabe tudo. A grande questão é qual é o seu nível de dependência do Espírito. Qual é a sua dependência dele? Não é por fazer, não é por conhecimento. Você pode ver N pessoas, você pode conhecer ateus. Eu conheço ateus, no caso, pessoas que nem são cristãos, que já leram a Bíblia inteira e que, se depender de bater um debate, talvez, com muitos cristãos, vai apanhar na Bíblia, de um ateu ou de um não cristão. Mas veja, irmãos, isso tem que trazer para você um senso, talvez, de vergonha, sim, se caso você não está se dedicando, e realmente falar, Senhor, ajude-me a fazer o meu melhor para Ti, para que você possa, então, ser testemunha fiel dEle. Lembre-se, não é simplesmente pelo seu nível de conhecimento, e apesar de ser importante, mas é pela sua submissão total ao Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Você pode conhecer muito bem apenas, se você for novo convertido, você pode conhecer muito bem apenas um versículo, mas através desse um versículo, o Espírito Santo usar você de forma poderosa a ser um canal de bênção onde você for. Mas mesmo assim, isso não é justificativa de você não estudar e não buscar a Deus intensamente e profundamente. Eu quero ler aqui como devemos, então, testemunhar com a nossa vida. Primeiro, antes de ler o texto de 1 Timóteo 4,12, vai ser projetado, né, Renatinho? Como testemunhar com a nossa vida. Lembre-se que eu preciso entender o que é ter testemunha.
Se você vê em jornais ou a questão de criminal, essas coisas, vou testemunhar um fato, vou testemunhar uma situação que aconteceu. Quer dizer, você sabe da história ou você é uma testemunha ocular, aquela que viu, presenciou, tem ciência dos fatos. Mas o texto diz que eu e você somos chamados pelo Espírito a ser testemunha. Testemunha de quem, irmãos? Testemunha de Cristo. E só pode testemunhar quem já teve experiência. Você não pode testemunhar quem não tem experiência. Como você vai testemunhar se você não tem experiências? Como você vai testemunhar o Jesus glorioso se você não está tendo experiências com Ele? E como você tem experiências com Ele? Buscando, olha como é que é simples, irmãos. Buscando a Ele de todo simples. E você sabe muito bem, eu sei, quando a gente está buscando a Deus de coração ou não. Você sabe muito bem quando você está lendo a Bíblia só por ler. Você sabe muito bem quando você está orando só por orar. Você sabe muito bem quando vem no culto só por vir. Essa é toda a diferença. Você quer ver a glória de Deus? Você quer ver algo sobrenatural acontecendo em você? Comece a fazer de todo o coração. Eu levanto pela manhã para buscar o meu Deus como igreja. Eu levanto pela manhã para me encontrar não somente com os meus irmãos, para buscar e adorar ao meu Criador, ao Senhor dos céus e da terra. E toda a diferença acontecerá. Irmãos, eu não posso sondar o seu coração. Quem sou eu? Nenhum dos irmãos vai poder sondar, mas Deus sabe. Ele sabe. Essa é a diferença. Então, para eu ser testemunha, eu preciso primeiramente ter experiência, saber o que falar, porque eu tenho experiências com Ele. Veja, o texto de 1 Timóteo 4,12 diz assim: seja exemplo para todos os fiéis, nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Você vê que há aqui várias palavras que vai mostrar que você tem que ser fiel aonde? Nas palavras, na conduta, na sua forma de viver, no amor, na fé, aonde vem aí a parte sobrenatural, e na pureza, na santificação, em buscar viver separado para Ele. Devemos então testemunhar. Então você pode dizer novamente: pastor, eu não tenho tantos conhecimentos teológicos. Quando Paulo se converteu, quando Saulo teve um encontro com Jesus, indo para Damasco, se eu não me engano, no capítulo 9 de Atos, ele teve um encontro com Jesus, certo? O que aconteceu depois? Me ajude aí. Ao se encontrar com Jesus, ele ficou como? O que aconteceu no rosto dele? Ficou cego. Ao ficar cego, ele foi para onde? Para Damasco. Lá ele jejuou por quantos dias? 3 dias. Olha só, já o nível já de busca dele. Ele já foi direto para um jejum de 3 dias. Quantas vezes você já jejuou, irmãos, buscando a presença dele? Qual foi a última vez que você fez um jejum para buscar a presença do Senhor? Paulo acabou de se converter e ele já começa a pegada com 3 dias de jejum só na água. E o Espírito Santo vê ele com poder. Aí quando ele sai desse momento glorioso, ele vai fazer o quê? Ele vai pregar o Evangelho. Mas ele ainda não conhecia a graça, ele conhecia a lei. Mas a lei era prejudicial. Lembre-se, se você olhar as primeiras pregações de Paulo agora, não era sobre questões teológicas. Sabe o que ele fez? Eu quero falar do Jesus que apareceu para mim. Eu quero falar do Jesus que mudou a minha vida. Eu quero falar do Jesus que me deixou cego, que me levou para Damasco. E eu busquei a Ele por 3 dias e Ele veio e se revelou a mim. É esse Jesus, porque antes eu era um assassino, antes eu era eu era junto com os fariseus um religioso, longe de Deus. Mas agora eu conheci a Jesus Cristo e Ele mudou a minha vida. Essa foi a mensagem de Paulo. Paulo não fez questões teológicas. A vida teológica dele veio depois. Mas as primeiras mensagens de Paulo foi: o que Jesus fez em mim? A grande pergunta que eu faço para você é: você tem testemunho de vida do que Ele fez na sua vida? É isso que você vai pregar lá fora. Você tem que chegar para os seus amigos e falar: olha, Jesus fez isso na minha vida. Jesus transformou isso na minha vida. Jesus transformou a minha casa. Jesus mudou o meu jeito de pensar. Ele mudou a minha história. Ele fez isso de milagres. É esse Deus que eu te apresento.
Se você não tiver essas transformações, como você pregará o Evangelho? Muitas pessoas, às vezes, falam, ai, pastor, eu não prego porque eu tenho vergonha. Não, na verdade, você não tem vergonha. Na verdade, o que está faltando é poder do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não vai olhar, eu vou só naquele que tem mais conhecimento. Eu vou só naquele que fala bem. Não, ele vem para todos, amém, irmãos? E não depende de mim, não depende de você. Você pode ser uma pessoa, eu sei que aqui não tem, mas pode ser uma pessoa até analfabeta. Mas quando o Espírito Santo vem, ele traz uma ousadia, uma autoridade transformadora, primeiro em si, para você anunciar esse evangelho aonde você for. Você primeiro tem que olhar e ter experiências com ele. E com as suas experiências anunciar esse Cristo ressurreto. E com o tempo, você com essas experiências, você vai amadurecer também no conhecimento teológico. E é algo progressivo. Você tem experiências com Deus? Quais são as suas marcas? Paulo falava, eu carrego as marcas de Cristo. E ele falava isso em duplo sentido, não só de forma literal, mas também por experiências. Eu pergunto para você, quais são as suas marcas? Sonde você mesmo. O que Jesus fez na sua vida, na sua história, desde a sua conversão até agora? O que de concreto você pode dizer que ele mudou você em alguma área? Porque é justamente isso que você testemunhará. Mostra o que Deus fez por você, primeiramente. Você olha para as religiões, você olha para muitas religiões, às vezes, por exemplo, na Índia, que tem mais de 33 mil deuses. Lá eles adoram macaco, adoram rato, tem a deusa Shiva, tem a deusa, um monte de deuses, e cada um com as suas imagens e adorações. Isaías já falava, e muitos textos já falavam, são imagens feitas de pedra, de barro, ou de bronze, ou de qualquer outro material. Apenas imagens que não olham, não cheiram, não ouvem, não fazem nada por você, mas são algo visual. E desde a antiguidade, as pessoas falavam para os antigos, Abraão, cadê o Deus que você adora? Não, nós não temos imagem de escultura. Como assim, vocês são loucos? Vocês adoram um Deus que não vê de fato, porque Ele decidiu viver em nós e através de nós. Eu vou dizer uma coisa para você, nós somos a visibilidade de Deus às pessoas. Deus não quer, Ele já disse isso lá nos 10 mandamentos, Ele não quer que venhamos a construir imagens de esculturas. Sabe por quê? Porque Deus é tão mais inteligente, tão mais glorioso. Porque se fosse construir uma imagem de escultura, para eu apresentar às pessoas, eu tinha que ficar carregando ela. Ou talvez em miniatura, ou pequenininho, ou grande, tinha que ficar carregando essa imagem. Mas Ele decidiu viver em nós. E nós, a igreja de Jesus, sermos a visibilidade de Deus ao mundo, irmãos. Que inteligente é o Senhor, amém? Glorioso é Ele. Que sabedoria gloriosa. Porque eu e você apresentamos Deus às pessoas. Testemunhe ao Senhor com a sua vida. Testemunhe ao Senhor agora, já indo para um segundo nível, agora com o seu tempo de cristão, talvez tenha você 10 anos de convertido, 15 anos de convertido. Por favor, quando eu falo essas coisas com relação às Escrituras, eu não quero constrangê-lo, ao mesmo tempo quero, para que você entenda a importância, porque não é eu que digo isso, é Deus que diz, meditai nas Escrituras dia e noite. E fazendo o quê? Uma vez por semana? Todos os dias. Calcule comigo, é simples. Se você tem 10 anos de convertido, e se você ler as Escrituras dia e noite, todos os dias, eu posso ter certeza que pelo menos em 2 anos você já leu a Bíblia inteira. Concorda comigo, matematicamente? Agora, se você tem 10 anos de convertido e ainda não leu a Bíblia inteira, alguma coisa está errada, certo? Você não está cumprindo o mandamento de quê? De ler as Escrituras dia e noite todo dia, certo? Então, o próximo passo agora de uma vida cheia dele é você assumir esse compromisso. Eu vou crescer na minha experiência com o Espírito e também na palavra. Na palavra, veja, vou ler para você o texto. Olha só o que o salmista, aqui se eu não me engano é o salmista Davi, que fala sobre o Salmo 119. O Salmo 119, você sabe que é o maior salmo, na verdade é o maior capítulo da Bíblia. Eu lembro que quando tinha lá no Rio, tinha uma classe de adolescentes,
que o pessoal brincava que quando ia deixar um jovem de castigo, você vai ler o Salmo 119. O Salmo 119 era meio que um castigo. Erradamente, claro, né? Salmo 119 é o maior capítulo. E esse é chamado o capítulo ou os Salmos sobre a Bíblia. É os Salmos que fala das Escrituras todinho. Olha o que o salmista fala no versículo 44 a 48, que eu quero ler com você. O salmista diz assim: continuarei a obedecer a tua lei para todo sempre. Andarei em liberdade, pois me dediquei às tuas ordens. Falarei de teus preceitos a reis e não me envergonharei. Ninguém se envergonha diante da palavra. Jesus já disse: aqueles que se envergonham de mim diante dos homens, eu me envergonharei de vocês diante dos anjos. Veja, quem ama a palavra e está vivendo o Espírito, é o que o texto diz: falarei de teus preceitos a reis, quer dizer, pessoas até de alto escalão, e não me envergonharei. Como tenho prazer em teus mandamentos, como eu os amo. Celebro teus mandamentos que amo, e os teus decretos medito. Glorioso isso, né? E a minha oração é que todos nós possamos repetir esse texto como salmista, mas para a nossa vida. Que eu e você possamos sempre dizer: falarei os teus preceitos a reis e não me envergonharei, porque eu tenho prazer em teus mandamentos. Eu tenho prazer de olhar as Escrituras ou ouvi-las e você se derramar de alegria sobre elas. Eu tenho prazer em olhar e entender como o Espírito Santo fala conosco através da sua palavra revelada. Não temos vergonha daquilo que amamos e valorizamos. Vou repetir para você. Não temos vergonha de tudo aquilo que amamos e valorizamos. Quem é casado aqui, por exemplo, você tem vergonha da sua esposa? Por que você não tem vergonha da sua esposa, Cleito? Porque você a ama. Você tem vergonha do seu marido? Não, porque você a ama e valoriza. Eu também não, claro que não. As Escrituras e Jesus é a mesma coisa. Se você tem vergonha, como você pode dizer que o ama? Não temos vergonha daquilo que amamos e daquilo que valorizamos. E nós amamos Jesus, amém, irmãos? Amém. Nós amamos Ele. A pergunta: nós amamos também a sua palavra? Devemos amar. E se amamos a sua palavra, iremos valorizá-la, iremos meditá-la, iremos estudá-la e iremos principalmente vivenciá-la. Testemunhe, irmãos, já caminhando para a reta final. Bem simples aqui a mensagem. Testemunhe até que Ele venha. Constância. Lucas 18:8 diz assim: olha a pergunta de Jesus. Mas quando o Filho do Homem, quando eu falo Filho do Homem é dele, é Jesus. Mas quando o Filho do Homem voltar, e Ele voltará, amém, irmãos? Amém. Quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? Essa é a pergunta. Quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? Eu quero dizer para você: Jesus voltará, amém? Você pode repetir: Jesus voltará, e Ele espera te encontrar cheio e transbordante de fé, cheio de poder e ousadia. Ele espera, como diz aquela parábola do trabalhador, que quando Ele voltar, você está aqui, na seara, trabalhando para Ele, e Ele volta: oh meu Pai, oh meu Senhor, o Senhor veio me buscar. Firme e constante, trabalhando para Ele. Ele voltará como o Senhor glorioso. Ele voltará como o juiz de toda a terra. Na sua primeira vinda, Ele veio para trazer salvação para nós através de sua morte. Mas dessa segunda vez, não. Dessa segunda vez, irmãos, Ele não voltará como um servo humilde que nasceu em uma manjedoura. Ele voltará com pompas de rei, com glória e com um grande estrondo, aonde o texto diz que os céus se abrirá, a trombeta soará e Ele voltará com poder e glória. O mundo estremecerá.
E a glória dele será tão grande que todo joelho se dobrará nesse ato. É uma reverência automática diante do rei que voltará. E toda língua terá que dizer: "Oh, tu és Senhor. Tu és Senhor." Ele voltará como um juiz de toda a terra. Ele voltará, meus irmãos, e aqui vai ser um momento complicado. Ele voltará para separar o joio do trigo. Ele vai separar os justos dos injustos dentro da sua igreja. Ele voltará para separar aqueles que o buscam de coração e aqueles que não. Ele voltará para a sua igreja santa, real, verdadeira, imaculada, pura. Ele voltará para exterminar por completo o mal, Satanás, seus demônios e o inferno e todos aqueles que não se renderam ao Senhor. Haverá um extermínio total de tudo isso. E haverá novos céus e nova terra. Aonde, irmãos, hoje nós estamos nesse plano terrestre. Você acha que o que vai ser o céu? Vai ser que quando Jesus voltar, então vai todo mundo para um lugar diferente? Não. O texto diz que essa terra, contaminada pelo pecado, será completamente transformada. Hoje há uma separação entre céus e terra, mas o texto diz que ele fará uma junção entre o céu e a terra, uma comunhão gloriosa entre os salvos por Jesus e os seus santos anjos. Irmãos, eu acho até que a gente vai poder voar, eu acho. Vai ser glorioso isso. Novos céus, nova terra serão refeitos e todo o mal será exterminado. E isso acontecerá quando ele voltar. Ele voltará para condenar os que o rejeitam. Ele voltará para criar novos céus e nova terra. E qual é a nossa posição enquanto estamos aqui esperando? Estejam mais preocupados, irmãos. Veja bem o que deve preocupar você. Esteja mais preocupado com as pessoas que você irá apresentar diante de Deus do que as coisas que você apresenta diante dos homens. Vou repetir para você. Que é o seu motivo de preocupação seja você se preocupar mais com as pessoas que você apresenta diante de Deus do que com as coisas que você apresenta diante dos homens. Essa é uma visão de alguém celestial. Essa é uma visão de quem está cumprindo Colossenses 3:2, que diz: olhai mais para as coisas que são dos céus do que para as coisas que são dessa terra. A graça não deve ser para nós uma poltrona. Eu tive que anotar, que Deus foi falando, irmão, eu tive que anotar. A graça não deve ser para nós uma poltrona e descansar na salvação. Ela te leva a olhar para o céu com uma esperança e uma forma de melhorar a terra. Isso quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Que a graça que te alcançou, que te trouxe salvação, não deve fazer com que você entre em um conformismo de estou salvo, sente na poltrona da salvação e não faz mais nada. Não é isso. A graça de Deus, ela é algo imerecido sobre você, mas ela também é o poder de Deus que te impulsiona para a missão. Amém, irmãos? Aonde você for, é o já e ainda não. O que é isso, o já e ainda não? É os céus que logo chegará, porque Jesus pode vir buscar, ou daqui a 10 minutos eu posso sair desse lugar, porque eu não quero isso. Eu posso sair desse lugar e eu tenho um infarto. Eu posso sair desse lugar, eu não tenho controle daqui a 1 hora se eu vou estar vivo ou não. Jesus pode voltar para você em algumas horas, em alguns dias, em alguns anos. Ou ele realmente aparecer para nós agora. Seria glorioso, não é verdade? Mas a grande questão é, quando ele voltar, seja vindo na sua glória, ou eu tendo que morrer, que eu esteja atuante na obra dele, de todo o coração, com esperança de encontrá-lo. E enquanto estou nessa terra, eu aguardo os céus, mas eu melhoro a terra aonde eu estou e aonde eu vivo. Vou repetir para você, preste bem atenção agora. Você que é salvo em Jesus, você foi chamado por Jesus para esperar os céus e melhorar a terra. Vou repetir novamente para você guardar isso. Você que foi salvo por Jesus, foi chamado por Deus para esperar os céus e melhorar a terra.
para concluir, vou ler um texto que Paulo fala para Timóteo. Olha o texto de 2 Timóteo 4, de 1 a 8, diz assim: Eu lhe digo solenemente, é Paulo falando para Timóteo. 2 Timóteo 4, de 1 a 8. Eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer seu reino. E ele diz assim para Timóteo: pregue a palavra. É a palavra de Deus para você também. Pregue a palavra. Com a sua boca, com a palavra de Deus, com a sua vida. Esteja preparado. Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom. Para você ensinar com bom ensino, você tem que ter conhecimento, certo? Está vendo? E bom ensino, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que lhe agrada a seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo de minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Olha o que Paulo está falando. Agora o prêmio me espera. A coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Você está aguardando a vinda dele com grande expectativa? Meu Pai, veja, Paulo está dizendo, isso não é só para mim, mas é para todos aqueles que com grande expectativa aguarda a sua vinda. Que nós sejamos como Paulo no final de nossa jornada. Para finalizar mesmo, 2 personagens bíblicos, veja, 2 personagens bíblicos terminaram totalmente diferente. Salomão já disse o seguinte nos seus provérbios: muito melhor é como você termina do que como você começa. E sabe qual é o incrível? O mesmo Salomão que ensinou isso perdeu a linha. Começou bem, terminou mal. O próprio Salomão que ensinou que é muito melhor terminar bem do que começar, justamente ele começou bem e terminou horrivelmente. E eu questiono se caso ele foi salvo de verdade. Porque o texto diz que Salomão deixou que o seu coração se corrompesse no final de sua trajetória. Mas esses 2 homens que eu quero comparar, que seja que nós possamos seguir o exemplo de Paulo, 2 homens muito conhecidos nas Escrituras, que é Paulo e o outro é chamado Josué. Conhece Josué? Lembra das Escrituras? Josué, claro que foi um homem de Deus, mas num momento de sua trajetória, ele se esqueceu de sua missão. Veja que se você olhar lá o último capítulo de Josué, Deus vai olhar assim para Josué e vai falar assim: Josué, eu tinha tanto para fazer em sua vida. Josué, você tinha que conquistar tantos lugares e tantos terrenos e você não fez. Olha que palavra complicada para Josué. Tipo assim, Josué começou bem, mas em algum momento de sua jornada, ele relaxou. E aí Deus olha para ele e fala assim: Josué, tinha tanta coisa para fazer, tinha tantas conquistas para você fazer ainda, mas você já está velho. E sabe qual era a principal? Que por causa da negligência de Josué, uma das maiores tragédias em Israel aconteceu. Por isso que eu digo, irmãos, às vezes a nossa negligência na presença do Senhor pode afetar gerações, pode afetar gerações de seus filhos, pode afetar gerações aqui da nossa comunidade. A nossa negligência, não podemos ser dispersos. Veja, Josué negligenciou uma das coisas mais fundamentais de uma liderança. Quando você é líder, a primeira tarefa que você tem que fazer é criar outros líderes.
É por isso que você vê aqui na igreja muitas pessoas tendo oportunidades. Qual é a minha intenção? Gerar liderança forte. Jesus criou uma liderança forte. Moisés criou uma liderança forte, que foi o próprio Josué, mas Josué negligenciou isso. E se você vê qual é o período... Qual é o livro mesmo depois de Josué? Quem se lembra qual é o livro depois de Josué? Juízes, obrigado, irmã. Juízes. Se você já leu Juízes, você vai ver que é o período mais sombrio de Israel. Sabe por quê? Porque faltava líder. Deixa eu terminar o celular. Obrigado. Houve o período mais sombrio de Israel por causa da negligência de Josué. Veja, quando Josué, por não cumprir isso, houve um período, e lá no início de Juízes diz assim, quando Josué morreu e quando os anciões também morreram, não tinha mais liderança e cada um começou a viver do seu próprio jeito. E houve mortes, assassinatos, idolatria. O período mais sombrio de Israel foi por causa da negligência de Josué, de ter uma liderança forte. Que eu e você possamos olhar e seguir o exemplo de Paulo e dizer: lutei o bom combate, guardei a fé, e eu aguardo com grande expectativa a coroa que me foi reservada. Amém, irmãos? Amém. Que Deus incomode você. Lá no seminário sempre foi dito que mensagem ruim é quando você sai confortável. E quando Deus está falando com você, em qualquer área, é quando Deus incomoda você. Não é para sair entristecido, é para sair incomodado. E a minha oração é que Deus incomode você hoje, para que a urgência que está no coração dele esteja também no nosso. Vamos orar?